vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. A sinceridade dos sinceros os encaminhará, mas a perversidade dos desleais os destruirá. Não aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. A justiça do sincero endireitará o seu caminho, mas o ímpio pela sua impiedade cairá. A justiça dos virtuosos os livrará, mas na sua perversidade serão apanhados iníquos. Morrendo o homem ímpio, perecerá a sua expectação, e a esperança da iniquidade perde-se. O justo é libertado da angústia, e o ímpio fica em seu lugar. O hipócrita com a boca danifica o seu próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. No bem do justo enxuta a cidade, e perecendo os ímpios há júbilo. Pela bênção do sincero se exalta a cidade, mas pela boca do ímpio é derribada. Aleluias. Fala comigo agora, Senhor, fala comigo agora, Senhor, fala comigo agora, porque meu coração anseia ouvir tua voz. Fala comigo agora, Senhor, fala comigo agora, Senhor, fala comigo agora, porque meu coração anseia ouvir tua voz. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, neste momento, Senhor, eu peço, Senhor, que venha usar da tua misericórdia, meu Pai, pois só o Senhor conhece a fragilidade da tua serva, Senhor. Só o Senhor conhece, meu Pai, o que está, meu Pai, as inseguranças, Senhor. Mas que por amor do teu nome, ó Pai, que por amor da tua igreja, Senhor, o Senhor possa falar, meu Pai, porque eu sei, meu Deus, que as minhas palavras, elas são vãs, mas as palavras do Senhor, Pai, elas são vida, Senhor. Ela exorta, ela edifica, ela nos conselha, meu Pai. Então que nessa hora, Pai, que o Senhor possa fazer de mim o teu instrumento, meu Pai. Que o Senhor possa dar graça à tua serva e repreender todo ataque do teu adversário, meu Pai. Fala com teu povo nessa hora, Pai, pois os nossos corações anseiam ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, amém, aleluia. Irmãos, eu peço aos irmãos que aí do banco intercedam pela palavra, né? Deus, de quinta-feira a irmã me falou que eu ia pregar, mas hoje eu tenho me sentido estranha. Eu até falei com ela se Deus não tinha confirmado, se não era uma outra pessoa para trazer a palavra, mas era o mesmo. Então, né, que Deus venha usar de misericórdia, porque eu não tenho nada para oferecer aos irmãos, mas o Espírito Santo de Deus tem, e Ele vai fazer aquilo que apraz nessa noite, amém? Irmãos, nós vemos que a palavra do Senhor, ela é um manual de instrução para as nossas vidas. Aqui na palavra do Senhor, nós vemos tudo aquilo que nós precisamos fazer, como nós devemos viver. Nós vemos que o salmista, ele pede ao Senhor para que ele vinha guardar a palavra dentro do coração dele, para que ele não viesse a pecar contra o Senhor. E ele buscava com toda a sede do seu coração conhecer a palavra, conhecer a justiça de Deus. E nós vemos aqui no livro de Provérbios, o livro de Provérbios é um livro muito interessante. É um livro onde nos faz refletir, onde tem vários conselhos para a nossa vida espiritual, tanto para a nossa vida sentimental, para o nosso convívio com as pessoas, nos nossos afazeres. Aqui o escritor de Provérbios aplicou o seu coração
e ele foi relatando várias coisas, ele foi falando de vários pontos, e hoje a palavra do Senhor nos vem falar sobre a soberba, sobre a sinceridade, mas principalmente sobre a justiça do Senhor. Ele fala aqui no início, ele pede ao Senhor para que ele venha ter a humildade no seu coração, porque com os humildes está a sabedoria. E a palavra de Deus diz que ele rejeita os soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Porque quando a gente está com humildade em nosso coração, quando a gente carrega sinceridade em nosso coração, nós conseguimos compreender tamanha justiça do Senhor. Nós conseguimos trilhar os nossos caminhos com a perfeição do Senhor. Sabe por quê? Porque às vezes a gente deposita toda a nossa expectativa em nossa justiça. Mas a Bíblia mesmo diz lá em Isaías que toda a nossa justiça ela não passa de um trapo de imundícia diante do Senhor. Talvez você ache que ser justo é pagar suas contas em dias, é ali defender sua família, mas a justiça do Senhor vai além de todas essas coisas. Porque a justiça do Senhor, ela nos guia para o reto caminho. E ali, meus irmãos, é muito bom quando Deus se faz presente em nosso meio. Quando nós podemos contemplar a grandeza no nosso Deus. E quando a equipe de louvor ela estava louvando aqui nessa noite, e quando fala ali, guia minha alma com justiça e por amor, o Senhor me confirmou que era essa a palavra. O Senhor necessita falar da justiça dele nessa noite. Talvez você ainda não compreendeu a justiça do Senhor. E quando a jovem adolescente louvava aqui o hino de Jó, foi a primeira vez que eu não chorei porque eu perdi alguém, um ente querido. Mas é porque Jó, ele era justo. E tudo aquilo que ele tinha perdido não tirou a justiça de Deus do seu coração. Ele foi afrontado, né? Ele chega a falar na palavra dele que os amigos deles deviam consolar ele, porque se ele visse os amigos na mesma situação, era o que ele faria. Mas ele estava ali sendo afrontado. Eles acharam que Jó tinha pecado, mas Jó, ele continuava justo diante de Deus. Porque se ele não fosse justo, Deus não tinha permitido que Satanás fizesse tudo o que fez. Mas no final de tudo, Jó louvou a justiça do Senhor. E eu te digo, irmão, que a justiça na vida de Jó não era os bens materiais. Não eram os filhos, porque quando ele diz que ele veio nu e voltava, ele não veio com nada. E tudo que ele conquistou durante a sua vida, as riquezas que ele possuiu, não era porque ele era justo, porque ele pagava tudo certo, isso também, porque quando o homem é justo, ele obra com retidão dentro da casa do Senhor, ele obra com retidão no seu trabalho, ele obra com retidão na sua escola. Mas a justiça de Jó era além, porque ele sabia que o que ele tinha, o que ele havia possuir era muito mais que a justiça da terra, do que as suas riquezas, meus irmãos. E aqui na palavra, ele também exalta sobre a sinceridade, sobre os sinceros de coração, que muitas das vezes nós não temos essa sinceridade, que muitas das vezes em nossa natureza ainda falta a gente adquirir essa sinceridade, porque se você não consegue ser sincero com o próximo que está ao seu lado, você não consegue ser sincero para com Deus. Mas começa a pedir a Deus que você venha ser sincero, começa a pedir a Deus que Ele venha trabalhar na sua natureza, porque a partir do momento que Deus começa a transformar a nossa natureza, nós passamos a ser retos, nós passamos a ser sinceros e nós conseguimos amar a justiça do Senhor. Aleluia, mas é necessário, você está me entendendo? É necessário ser humilde, é necessário ser sincero, é necessário ser justo. Porque muitas das vezes a gente estufa o peito e fala, mas eu sou justo, eu sirvo a Deus, então eu sou justo, eu não sou ímpio. Mas será que você tem amado a verdadeira justiça do Senhor? Porque a palavra do Senhor fala que a justiça dos virtuosos livrará. Deus fala que a justiça do justo endireitará os seus caminhos.
Não tem como você estar sendo justo e andando por caminhos tortuosos. É necessário que você seja justo e a justiça comece a endireitar os seus caminhos. É verdade, nós somos falhos, irmãos. Talvez você não tenha conseguido hoje. Talvez já tenha alguns dias que você não tem conseguido, alguns meses, alguns anos. Mas quando Deus, Ele começa a falar, irmãos, quando Deus, Ele está falando, porque Ele está te dando a oportunidade. E Ele trabalha com hoje. E se você quer ser justo, se você quer amar a justiça dEle, começa a pedir ao Senhor hoje, que comece a trabalhar na sua natureza, que peça a pedir ao Senhor que você possa ser justa, que você não venha ser mais soberbo, que não venha ter mais a soberba no seu coração. Davi também orou ao Senhor, ele era um homem segundo o coração de Deus, mas ele pediu a Deus para que a soberba não assenhorasse do seu coração, porque isso pode acontecer, mesmo a gente não tendo problemas com a soberba, pode acontecer de algum momento o inimigo ou a nossa fraqueza nos levar, mas que o Senhor possa tirar isso do seu coração, que nessa noite o Senhor possa te transformar, mudar a sua natureza, te fazer mais humilde, te fazer mais sincero, te fazer virtuoso, meu irmão. Não para que você venha assim, ser engrandecido pelo homem, mas para com Deus. Porque o nosso Senhor, Ele está nos aperfeiçoando. Porque o grande dia está chegando. E para você chegar lá, minha irmã, você tem que amar verdadeiramente a palavra e a justiça do Senhor. A gente não ouviu falar que algumas pessoas que não eram justas conseguiu chegar, não. Para chegar lá você tem que ser temente, você tem que ser justa, você tem que amar a palavra do Senhor, e para amar essa palavra é só com humildade no coração, é só com sinceridade em vosso coração, meus irmãos. E aqui fala que o justo, quando ele ama a justiça começa a libertar ele das angústias. A justiça começa a transformá-lo ali dentro do seu coração. Fala também das pessoas que são hipócritas, que ali ela danifica o seu próximo com seus lábios. Mas fala que o justo, ele é liberto pelo conhecimento. E é somente pelo conhecimento do Senhor, meus irmãos, pela sua sabedoria que nós conseguimos ser transformados. E é a palavra do Senhor que nos transforma, é a palavra do Senhor que nos modela, meus irmãos. Que nós possamos a cada dia amar a palavra do Senhor, que nós possamos buscar pela justiça do nosso Deus, que nós possamos buscar a sinceridade para com Deus, irmãos. Porque eu vejo, Deus tem falado em nosso meio, pela palavra do Senhor, tinha pessoas que faziam o que era reto, mas não louvavam, não serviam o Senhor com o coração inteiro. Talvez você está nessa situação, eu estou nessa situação, mas que nós possamos servir o Senhor com todo o nosso coração. Que nós possamos ser sinceros com o Senhor em todo o nosso caminho, aonde quer que nós formos, meus irmãos, que nós possamos levar a justiça do Senhor, que nós possamos levar a sinceridade do Senhor em nosso coração, porque hoje o nosso Deus, Ele quer nos transformar. Ele quer nos fazer uma pessoa nova, modelados pela sua palavra. E quando você tiver a oportunidade, medita na palavra do Senhor, medita também no livro de Provérbios, porque você vai ver que tudo aquilo que muitas das vezes a gente tem dúvida no nosso cotidiano, a gente vê aqui o Senhor nos instruindo, porque a palavra do Senhor, ela é poderosa, porque muitas das vezes a gente acha, não, a palavra do Senhor só serve para esse ponto não serve. Mentira, é o inimigo que te iludiu dessa forma, porque ela serve para toda a nossa vida, porque não tem como nós viver sem Deus. Nós precisamos de Deus para tudo, em tudo que nós vamos fazer, porque a Bíblia diz que sem Ele nada podereis fazer. Então para tudo nós precisamos da palavra, amém? E até aqui o Senhor falou, amém? Vamos receber a jovem Valéria, aleluia, que irá fazer oração.